O assassinato de Roger Ackroyd, capítulo 6, a adaga tunisiana. Encontrei o inspetor retornando pela porta que levava para a cozinha e às dependências dos empregados. Como está a jovem, doutor? Recuperando-se bem. Sua mãe está com ela. Isso é bom. Estive interrogando os empregados. Todos declararam que ninguém esteve na porta dos fundos esta noite. A sua descrição desse estranho foi bastante vaga. Você não poderia nos dar algo mais definido para nos orientar? Receio que não, disse pesaroso. Era uma noite escura, veja você, e o tipo estava com a gola do casaco erguida e o chapéu puxado sobre os olhos. Disse o inspetor. Parece que ele queria esconder o rosto. Tem certeza de que não era nenhum conhecido seu? Respondi que não, mas não com tanta firmeza quanto deveria. Lembrei-me da impressão de que a voz do estranho me era familiar. Expliquei isso ao inspetor com bastante hesitação. Era uma voz áspera, grosseira, você diz? Concordei, mas me ocorreu que havia algo de quase exagerado nessa rudeza. Se, como o inspetor pensava, o homem quisesse esconder seu rosto, ele poderia igualmente ter tentado disfarçar a voz. Você se incomoda de voltar comigo de novo ao escritório, doutor? Há uma ou duas coisas que quero lhe perguntar. Concordei. O inspetor Davis destrancou a porta do saguão, nós entramos, e ele trancou-a novamente. Não queremos ser interrompidos, ele disse carrancudo. E também não queremos ninguém entreouvindo nossa conversa. Do que se trata essa história de chantagem? Chantagem, exclamei muito surpreendido. É a imaginação criativa de Parker. Ou há algum fundo de verdade nisso? Se Parker ouviu alguma coisa sobre chantagem, eu disse devagar, ele deve ter ficado ouvindo do outro lado desta porta com o ouvido colado no buraco da fechadura. Davis aprovou com a cabeça. Nada mais provável. Veja, fiz umas perguntas sobre como Parker usou seu tempo esta noite. Para dizer a verdade, não gostei do jeito dele. O homem sabe de algo. Quando comecei a interrogá-lo, ele farejou alguma coisa e soltou essa história truncada sobre chantagem. Tomei uma decisão de momento. Estou bem contente que tenha levantado esse assunto, eu disse. Estava tentando decidir se faria ou não uma revelação. Já tinha praticamente decidido lhe contar tudo, mas ia aguardar por um momento mais favorável. Esta é uma boa oportunidade. E então narrei todos os eventos da noite como os descrevi aqui. O inspetor ouviu atento, ocasionalmente fazendo uma pergunta. A história mais extraordinária que já ouvi, ele disse, quando terminei. E você diz que a carta desapareceu por completo? Isso parece sério, parece muito sério, realmente. E fornece-nos o que buscávamos, um motivo para o assassinato. Concordei com um gesto de cabeça. Também acho. Você diz que Sr. Ackroyd levantou uma suspeita de que algum membro da casa estava envolvido? Morador da casa é uma expressão bastante ampla. Você não acredita que o próprio Parker seja a pessoa que estamos procurando? Sugeri. Parece bastante provável. Ele estava obviamente escutando atrás da porta quando você saiu. Depois Sr. Ackroyd o encontrou mais tarde resolvido a entrar no escritório. Digamos que ele tentou novamente quando ela já estava fora do caminho. Ele apunhalou Ackroyd, trancou a porta por dentro, abriu a janela, saiu por essa via, deu a volta para uma porta lateral que teria deixado previamente aberta. Que tal? Só há uma coisa contra essa teoria, eu disse devagar. Se Ackroyd começou a ler essa carta logo depois que saí como ele pretendia, eu não o vejo permanecendo sentado por mais uma hora pensando. Ele teria chamado Parker imediatamente, acusando-o, e haveria uma confusão dos diabos. Lembre-se de que Ackroyd era um homem de temperamento colérico. Talvez ele não tenha tido tempo de ler a carta naquele momento, sugeriu o inspetor. Sabemos que tinha alguém com ele às 21h30. Se esse visitante chegou assim que você partiu,
E depois que ele se foi, Sr. Ackroyd entrou para dar boa noite. Bem, ele não poderia ter continuado a ler a carta até próximo das 22 horas. E o telefonema? Parker o fez, com certeza, talvez antes de ponderar sobre a porta trancada e a janela aberta. Depois mudou de ideia, ou entrou em pânico, e decidiu negar saber de qualquer coisa. Foi assim, acredite. Sim, gaguejei ainda bastante cético. Enfim, poderemos descobrir a verdade sobre o telefonema a partir da central telefônica. Se foi feito daqui, não vejo como outra pessoa além de Parker o teria feito. Acredite, ele é nosso homem. Mas mantenha isso em segredo, não queremos alarmá-lo ainda, até que tenhamos todas as provas. Vou providenciar para que ele não escape. Para manter as aparências, vamos nos concentrar no seu misterioso estranho. Ele se levantou da cadeira da escrivaninha onde estava escarranchado, e dirigiu-se para a figura imóvel na poltrona. A arma deve nos dar uma pista, observou, olhando para cima. É bem singular, uma raridade, eu acho, pelo que parece. Curvou-se examinando o cabo atentamente, e o ouvi dar um grunhido de satisfação. Então, com muito cuidado, pressionou suas mãos abaixo do punho e retirou a lâmina do ferimento. Com cuidado para não tocar no cabo, ele a colocou em um grande vaso de porcelana que adornava a lareira. Sim, ele disse, acenando para ela. Uma verdadeira obra de arte. Não deve haver muitas delas por aí. Era de fato um belo objeto. Uma lâmina estreita, afiada, e um punho de esmerado trançado de metal curiosa e cuidadosamente trabalhado. Ele tocou na lâmina levemente com o dedo, testando seu gume, e fez uma careta apreciativa. Nossa, que corte! Exclamou. Uma criança poderia enfiá-la em um homem tão facilmente quanto cortar manteiga. Um brinquedo perigoso para se ter por aí. Posso examinar o corpo devidamente agora? Perguntei. Ele acenou com a cabeça. Vá em frente. Fiz um exame detalhado. Bem? Disse o inspetor, quando terminei. Vou poupá-lo dos termos técnicos, respondi. Deixaremos isso para o inquérito. O golpe foi dado por um homem destro de pé atrás dele, e a morte deve ter sido instantânea. Pela expressão no rosto do homem morto, eu diria que o golpe foi inesperado. Ele provavelmente morreu sem saber quem era o assaltante. Mordomos podem se esgueirar tão silenciosos quanto gatos, disse o inspetor Davis. Não haverá muito mistério em torno deste crime. Deu uma olhada no cabo da adaga. Eu olhei. Ouso dizer que não sejam evidentes para você, mas eu posso vê-las claramente. Ele baixou sua voz. Impressões digitais. Ele se afastou alguns passos para avaliar o efeito causado. Sim, eu disse calmamente. Achei que seriam. Não vejo por que eu deveria ser considerado destituído de inteligência. Afinal, eu leio histórias de detetive e os jornais, e sou um homem bastante capacitado. Se houvesse marcas de dedos do pé no cabo da adaga, bem, isso seria totalmente diferente. Eu teria então demonstrado grande surpresa e espanto. Acho que o inspetor ficou aborrecido comigo por não ter me entusiasmado. Ele pegou o vaso de porcelana e me convidou para acompanhá-lo à sala de bilhar. Quero saber se Sr. Raymond pode nos dizer alguma coisa sobre esta adaga, explicou. Trancando novamente a porta externa ao passarmos, nos dirigimos para a sala de bilhar, onde encontramos Geoffrey Raymond. O inspetor levantou sua prova. Já viu isto antes, Sr. Raymond? Ora, sim, eu acho. Tenho quase certeza que é uma raridade que o Major Blunt deu ao Sr. Ackroyd. Vem do Marrocos, não, Tunísia. O crime foi então cometido com isso? Que extraordinário! Parece quase impossível, mas dificilmente haveria duas adagas iguais. Posso chamar o Major Blunt? Sem esperar resposta, ele saiu apressado. Bom rapaz, este, disse o inspetor.
Tem algo de sincero e ingênuo nele. Concordei. Nos 2 anos em que Geoffrey Raymond foi secretário de Sr. Ackroyd, eu nunca o vira contrariado ou irritado. E ele tem sido, eu sei, um secretário muito eficiente. Um instante depois, Raymond retornou acompanhado do Major Blunt. Eu estava certo, disse Raymond agitado. É a adaga tunisiana. O Major Blunt ainda não a viu, objetou o inspetor. Eu reparei no momento em que entrei no escritório, disse o homem calmamente. Você a reconheceu então? Blunt afirmou com a cabeça. Você não comentou nada, disse o inspetor com suspeita. Momento inapropriado, disse Blunt. Muito problema é causado por se alardear coisas na hora errada. E enfrentou o olhar do inspetor com bastante placidez. Este finalmente deu um grunhido e desviou o olhar. Levou a adaga até Blunt. Você tem absoluta certeza sobre isso, senhor? Você a identifica positivamente? Certamente. Nenhuma dúvida. Onde esta, raridade era guardada normalmente? Pode me dizer, senhor? Foi o secretário quem respondeu. Na mesa mostruário na sala de estar. O quê? Exclamei. Os outros me olharam. Sim, doutor? Disse o inspetor encorajando-me. Não é nada. Sim, doutor? Disse o inspetor novamente, ainda mais encorajador. É tão insignificante, expliquei desculpando-me. Apenas quando cheguei ontem à noite para o jantar ouvi a tampa da mesa ser fechada na sala de estar. Percebi um profundo traço de ceticismo e suspeita no rosto do inspetor. Como você sabia que era a tampa daquela mesa? Fui forçado a explicar em detalhes, uma longa e tediosa explicação que eu preferia muito ter evitado. O inspetor me ouviu até o fim. A adaga estava nesse local quando você examinou o conteúdo? Perguntou. Eu não sei, disse. Não posso dizer que me lembro de tê-la visto, mas, claro, pode ter estado lá todo o tempo. Melhor chamarmos a governanta, observou o inspetor e puxou a campainha. Alguns minutos depois Sra. Russell, convocada por Parker, entrou na sala. Não creio que eu tenha chegado perto da mesa mostruário, ela disse, quando o inspetor lhe fez a pergunta. Eu estava me certificando de que todas as flores estavam frescas. Oh! Sim, eu lembro agora. A mesa estava aberta, e não deveria estar, então baixei a tampa ao passar por ela. Ela o olhou agressivamente. Entendo, disse o inspetor. Pode me dizer se esta adaga estava no lugar naquele momento? Sra. Russell olhou para a arma calmamente. Não posso afirmar, respondeu. Não parei para olhar. Sabia que a família desceria em instantes e queria sair dali. Obrigado, disse o inspetor. Houve apenas uma ligeira hesitação no seu jeito, como se quisesse ter feito mais perguntas, porém Sra. Russell entendeu as palavras como dispensa, e deslizou porta afora. Uma mulher bem tratável, imagino, hein? Disse o inspetor, vendo-a sair. Deixe-me ver, essa mesa fica em frente a uma das janelas, foi o que disse, não é, doutor? Raymond respondeu por mim. Sim, a da esquerda. E a janela estava aberta. Ambas estavam entreabertas. Bem, não penso que devamos nos estender mais. Alguém, e direi apenas alguém, poderia se apossar desta adaga quando quisesse, e exatamente quando o fez não tem a menor importância. Voltarei de manhã com o cozenhorário, Sr. Raymond. Até lá, ficarei com a chave desta porta. Quero que o coronel Meurose veja tudo exatamente como está. Sei que ele está jantando fora, do outro lado do condado, e, acredito, ficará para a noite. Vimos o inspetor levantar o vaso de porcelana. Terei de embalar isto com muito cuidado, observou. Será uma prova importante em vários aspectos. Alguns minutos depois,
Quando saí da sala de bilhar com Raymond, este deu uma risadinha divertida. Senti a pressão de sua mão em meu braço, e segui a direção de seu olhar. O inspetor Davis parecia pedir a Parker sua opinião sobre uma pequena caderneta de bolso. Bastante óbvio, murmurou meu companheiro. Então Parker é o suspeito, não é? Devemos obsequiar o inspetor Davis com nossas impressões digitais também? Ele pegou 2 cartões da bandeja de cartões, limpou-os com seu lenço de seda, me entregou um, e segurou outro. Então, com um sorriso malicioso, os entregou ao inspetor de polícia. Lembranças, ele disse. Número 1, Dr. Shepard, número 2, minha humilde pessoa. O do Major Blunt virá pela manhã. A juventude é bastante alegre. Mesmo o assassinato brutal de seu amigo e patrão não abateu por muito tempo o humor de Geoffrey Raymond. Talvez assim é que se deva ser. Não sei. Eu perdi essa capacidade de recuperação há muito tempo. Já era bem tarde quando voltei, e torcia para que Caroline já estivesse deitada. Mas eu deveria ter imaginado. Ela tinha um chocolate quente esperando por mim, e, enquanto eu bebia, extraiu toda a história daquela noite. Não falei nada sobre o assunto da chantagem, mas me contentei em dar-lhe os fatos do assassinato. A polícia suspeita de Parker, eu disse, ao me levantar e preparar-me para subir e deitar. Parece um caso bastante claro contra ele. Parker. Disse minha irmã. Absurdo. Esse inspetor deve ser um completo tolo. Imagine, Parker. Acha que eu sou tola? Com esse pronunciamento obscuro fomos nos deitar.